vocês estão? Tudo bem? Né? O vídeo de hoje começou de uma maneira muito diferente, porque hoje eu vou contar mais um caos da vida, mais uma história, que foi a história de como é que eu aprendi a tocar teclado e como é que essa caminhada, essa jornada mudou, né, minha vida ministerial e pessoal também. Então eu vou contar um pouco dessa história aqui. Em 2008, aqui na igreja metodista, para quem não sabe, eu sou metodista, aqui no Rio temos um projeto chamado JUMEME. E o que significa JUMEME? JUMEME é uma sigla chamada Juvenis Metodistas em Missão. E esse projeto tinha ido na minha igreja no ano de 2008. 2008. Eu tinha 15 para 16 anos, uma coisa assim. Até aí eu achei o projeto, poxa, legal e tal, um projeto maneiro, interessante, né? Mas assim, eu ainda não tinha me animado muito para participar. Mas isso mudou em março, que teve um congresso regional, né, dos juvenis, né? Em Teresópolis, num local que se chama Escola de Missões. E basicamente, né, foi um congresso muito abençoado, muita presença de Deus e tal. E foi num desses congressos, né, nesse congresso, melhor dizendo, numa das reuniões, que o pastor responsável pelo juvenis a nível regional, que se chama Pastor Djalma, e se ele estiver vendo esse vídeo, quero mandar um forte abraço para ele. E ele falou do projeto e tal, e que as inscrições já estavam abertas, isso mês de março. Mês de março de 2008, cara, esse projeto me chamou muito a atenção, né? E muito tocado por aquilo que Deus falou ali comigo sobre propósito, sobre santificação, as ministrações abençoadoras, subidas ao monte de oração para a gente orar e buscar a Deus e tal. E eu vejo que na época, pelo menos para mim, o que parecia era uma geração que tinha muita sede, sabe? E que se entregava ao Senhor de uma maneira como nada mais importasse. Enfim. Então nesse período eu me interessei, e aí ele falou, procure seus conselheiros distritais, né, que eram adultos, né, que ficavam de meio que supervisionando as sociedades juvenis, né, em cada região do Rio de Janeiro, né. Então eu me interessei, né, tinha que fazer uma ficha, primeiro preencher uma ficha do que eu queria participar, né, que estava solicitando lá, e eu trouxe uma dessas fichas para casa, que eu queria, e comecei a entrar em contato com a coordenadora. Mas tínhamos uma grande dificuldade aí. Qual era a dificuldade? Eu não sabia fazer nada. Simples assim, né? Eu não sabia fazer nada. E foi assim, na época tínhamos um ministério do louvor, de teatro e de dança, e eu pensei assim, caramba, louvor não sei tocar nada, teatro não tenho jeito, né? E dança menos ainda, que eu sou todo duro. Enfim, mas assim, eu fui assim mesmo, eu entrei pela fé, né, para fazer essa ficha e tentar uma vaga. E aí, né, eu entrei em contato com a conselheira distrital, né, que era de uma outra igreja, não era da mesma igreja que a minha. Peguei o telefone dela e comecei a ligar. Todo santo domingo, durante 2 meses, eu fiquei ligando para ela. Irmã Laura, eu quero falar e tal da minha ficha, que eu quero participar do projeto e tal, eu queria muito participar e pão duro e tal. Poxa, a ficha já chegou, o que eu faço para me inscrever e tal. Teve um dia que ela ficou que eu pensei assim, caramba, ela ficou tão cansada de que eu ficasse ligando para ela, eu, um adolescente de 16 anos, perturbando a irmã num domingo à tarde,
ligando, porque eu queria muito participar, queria muito fazer parte daquilo, né? E eu fiquei ligando para ela. Ao mesmo tempo, eu creio que Deus providenciou tudo, porque meus pais não tinham condição de pagar, na época era o quê? R$ 350 para fazer parte do projeto, né? Para você ir, né? Então você tinha que ir juntando ao longo do ano, em 354, melhor, R$ 350 ali, era um dinheiro considerável. E para um adolescente que não trabalhava, né, era ruim. Mas Deus providenciou tudo naquele tempo. E nesse tempo eu fazia um curso no Senai, onde eu ganhava meio salário mínimo. O curso do menor aprendiz, do jovem aprendiz. Menor aprendiz. Era um curso por carteira assinada e acho que era uma faixa de R$ 200 que a gente recebia por mês. Era um curso com carteira assinada, a gente recebia meio salário mínimo, e então, graças a Deus, eu tive a possibilidade de usar esse curso de jovem aprendiz para pagar pagar a Jumeme, e por fim, no ano seguinte, quando o curso terminou, eu tive ainda a condição de bancar todos os encontros que eu tive com a Jumeme do ano de 2009 que eu participei. Rapaz, e eu fui juntando ao mesmo tempo de 50 e 50 com bastante fé, né? Todo mês R$ 50 durante 6 meses para eu conseguir pagar essa ida. Eu perturbei tanto o juízo da irmã que, coitada, eu pensei assim, eu acho que eu vou dar uma parada de ligar porque eu acho que ela deve estar pensando assim, que garoto chato que me fica ligando todo domingo. Então tá bom. Eu liguei para essas pessoas, eu liguei para ela, né? Parei de ligar, mas eu fiquei orando assim, Senhor, eu quero fazer muito parte desse projeto, né? Passei uns 2 meses sem ligar. Mas ao mesmo tempo que estava nessa expectativa, a igreja ela tinha comprado um teclado Yamaha Motif MM6. Então, só que tinha um outro problema: a igreja não tinha tecladista. Ou seja, o pastor comprou um teclado na fé que teria música para tocar, mas não tinha ninguém do teclado para tocar. Então, nessa época, a igreja estava tentando um projeto, né, de formar um ministério de louvor estruturado e tal, e quem sabe gravar um CD, e o pessoal sonhava, na época estava em alta o Ministério de Casa de Davi, com CBA e tal, e a gente falava assim, a gente poderia abrir aqui um CMA. O pessoal estava sonhando alto, e isso era muito legal e me empolgava também. E na época tinha um irmão que hoje não congrega mais conosco, está em outra igreja, que tinha que estava ajudando a gente, né, no sentido de aprender harmonia e trazer alguns amigos dele, músicos, para ensinar, né, a gente, né. E um desses professores era o Serginho, né, que era o professor de teclado da gente. Bom, minha família tinha poucos recursos, estávamos todos muito preocupados em construir, né, construir a casa onde eu moro. Então, o foco era construir a casa. Então, o investimento dos meus pais em obras, né, e as condições poucas, né, na época, tempos de vacas magras, né, aqui em casa, eu não podia exigir muito deles, embora eu quisesse muito aprender.
Agora, o preço era um pouquinho puxado para mim na época, porque eu já estava guardando dinheiro para ir a Jumeme e estava um pouquinho sobrecarregado. Então eu consegui, né, um desconto lá com o pessoal, né, de pagar acho que metade do preço para a época. Então nós conseguimos, eu consegui, né, levar a aula de teclado durante aquele ano. E aí eu já tinha vislumbrado, né? Primeiro, teclado era o único instrumento que eu tinha em casa para praticar. E era o teclado que eu tinha, um teclado de criança que meu pai tinha comprado para mim, né? E já tinha algumas teclas bem quebradas, sabe? Teclado, eu acho que era metade, só essa tecla aqui, desse teclado aqui que eu tô hoje com ele, era o tamanho do teclado que eu tinha, um teclado de criança mesmo. Então as teclas eram metade, né? Metade do meu dedo já era a tecla inteira desse tecladinho, né? Então pensei assim, bom, é a ferramenta que eu tenho, né? A única coisa, é o único instrumento que eu tenho como praticar em casa. Então eu vou fazer o teclado. Então caí para dentro. E nessa altura do campeonato eu já tinha escolhido que ministério eu iria fazer parte. Eu tinha escolhido louvor Jumeme. Eu tinha escolhido, mesmo sem saber tocar absolutamente nada. Então, eu perguntei ao professor, eu acho que na primeira aula, professor, eu tenho condição de, em 6 meses, estar tocando bem? Ele falou assim, tem sim. Então, falei assim, por que, professor? Eu tô com um projeto para participar no começo do ano que vem, né? No caso, o ano que vem seria o quê? 2009, né? E eu preciso fazer parte desse projeto e eu me inscrevi pro louvor. Embora eu não toque, ainda não toque, mas eu preciso estar tocando bem até o final do ano, né? Para ter condição, né? Para ter condição de fazer parte. E para vocês terem uma ideia, eu estava entrando no Louvor Jumei muito antes até do Ministério de Louvor da Igreja Oficial. Assim, fazer parte, eu já fazia parte desde o mês de 2008, mas como eu não sabia tocar nada, então eu ficava ali só olhando, observando os ensaios e tal. E minha mãe até brigava comigo às vezes porque eu chegava muito tarde em casa. Eu chegava em casa o que? 9h30, 10 horas da noite, porque o pessoal ensaiava à noite, né? As aulas eram à noite, e aí depois das aulas, de 7h30 até 9h30, 10 horas da noite era um ensaio, né? Então, não poucas vezes minha mãe brigava comigo, me dava uma bronca porque eu chegava muito tarde. Até porque no dia seguinte tinha aula da escola de manhã e à tarde tinha curso no Senai. Então era uma rotina que eu tinha entre 15 e 16 anos, uma rotina muito puxada, né? Então, eu ia pros ensaios e ficava babando e falando assim, poxa, não vejo a hora de fazer parte, né? Então, tava lá caminhando com o pessoal e, cara, eu pegava o teclado todo santo dia, dava sempre um jeito, né? Se eu não conseguisse pegar em casa, eu pegava na igreja, eu pegava o teclado da igreja emprestado, né? Porque eu tinha curso de inglês, eu tinha aula na segunda, aula de teclado na segunda, aí na terça-feira à noite eu tinha culto na igreja e curso de inglês, então às vezes eu ia do curso direto,
para a igreja, né? E aí aproveitava nesses intervalos entre do Senai para a igreja, né? Treinar um pouquinho. E em casa também, ficava pelo menos 1 hora por dia treinando, né? E ela todo santo dia religiosamente eu pegava o teclado e treinava porque eu queria fazer parte daquele projeto. Até que chegou o dia 15 de outubro, ou melhor, chegou agosto, já tinha se passado 2 meses que eu não ligava mais para a coordenadora para falar sobre o projeto, né? E aí quando eu liguei para ela, eu falei o seguinte: oi, irmã Laura, já chegou a ficha e tal, eu dei uma parada de ligar, né, porque eu achei que a senhora estivesse um pouco cansada de me ouvir. Falei, não, Heron, eu pensei que você tinha desistido, mas a sua ficha já tá aqui. Eu falei, o quê? Mais que depressa, no domingo seguinte eu fui lá na igreja dela, peguei a ficha, e aí era uma ficha para eu preencher, outra ficha para os meus pais preencherem e outra ficha para o pastor preencher. E aí nós preenchemos, ou seja, era muita coisa assim acontecendo, né? Ou melhor, eu tinha me informado, porque eu comecei em 2007, que eu lembro. Eu confundi um pouco as datas. Eu tinha começado o curso em 2007, em 2008 tinha terminado e a formatura seria no fim do ano, né? Mas enfim, eu vou contar isso nos próximos capítulos, aguardem. Mas eu tinha passado por tudo isso e tal, né? Eu fui preencher a ficha, eu demorei mais ou menos 1 mês para preencher toda a ficha e entreguei para ela no mês de setembro, começo de setembro, que ela tinha me dado um prazo, acho que de 1 mês mais ou menos. Então eu cumpri o prazo certinho, 1 mês, e entreguei a ficha para ela. E aí tá bom, eu fiquei esperando, lancei o pão sobre as águas e fiquei esperando. Até que no dia 15 de outubro de 2008, de feriado do Dia dos Professores, eu recebi uma ligação. E aí essa era a ligação, eu não me lembro se foi da minha conselheira local, que era a Régia, se você estiver vendo, forte abraço, dá um salve aqui, né? A minha conselheira local, ou se foi já o pessoal, né, que já ia ficar responsável por mim durante esse período, né? Eu não vou dar muito detalhe aqui de como é a Jumeme, porque o pessoal pede um pouquinho de sigilo, então aguardem. Então você que quer ir, você que é metodista juvenil e quer ir, aguardem. Vou deixar o suspense, mistério. Mas enfim, deixa eu lembrar aqui que há muita coisa. Mas nesse dia eu recebi a ligação, olha, Heron, seu nome foi aprovado e você tá na Jumeme de 2008. Eu fiquei tão feliz, eu acho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, que foi o dia que eu fiquei sabendo que eu iria fazer parte da Jumeme. Então, começou a corrida contra o tempo, compra mala, faz os preparativos e tal. Aí ligou também o pessoal que ia ficar responsável por mim na Jumeme e tal, né? E eu fui me preparando, né, pro teclado e ensaiando, escapelando o teclado, treinando, até que chegou o dia. Chegou o dia de ir. 2008, virou o ano de 2008 e a Jumeme começava 5 de janeiro e aí chegou o dia de ir. Chegaram os ensaios e rapaz, eu tinha pouca prática de teclado, eu tinha me esforçado muito e chegava, mas ainda estava muito cru, né, no sentido de pegar música, de pegar nota e tal, ainda estava um pouco cru, né, nesse sentido. E às vezes eu tinha que o primeiro dia dos ensaios, né, que é a semana de preparo, eu já fiquei em apuros. Meu Deus, o que eu vou fazer agora?
porque eu não conseguia nem fazer isso. Eu não sabia dessa técnica, eu não sabia, o professor tinha me ensinado o básico, né? A fazer a base, os acordes, as escalas, eu sabia. Mas fazer coisas assim simples de técnica, marcação, eu não sabia, né? E aí, por exemplo, eu cheguei a ouvir, digamos, me mandaram uma playlist para estar ouvindo as músicas e tal, e eu ouvi, né? Ouvi de novo. Eu tinha me esforçado muito para conseguir ouvir, né, o que tava lá e tal, né? As músicas que tinha que tocar, que tinha que ministrar, mas tinha horas que teve uma hora que, por exemplo, mudou a música. A gente tirou essa música aqui e botou outra. E agora que eu não conhecia a música, fulano de tal, que era um dos líderes lá, Gabriel, me ajuda pelo amor de Deus, né? Enfim, que muito me ajudou também lá durante esse período para pegar as notas e tal, consegui pegar. E acredito eu que nessa época, depois, né, no final do projeto, quando a gente viveu todas as experiências lá, né, experiências muito marcantes para minha vida e tal, para minha vida espiritual, a gente passou 15 dias convivendo com as pessoas e parecia assim, ao mesmo tempo que passou muito rápido aqueles 15 dias, parece que a gente viveu tão intensamente, sabe? Cada dia daquele, cada dia, seja de preparo ou quando a gente vai para campo mesmo, evangelizar e fazer os alívios, os cultos, etc. Foi tão marcante que parece que ao fim daqueles 15 dias, a gente se conhecia a vida toda, sabe? Criou-se, pelo menos ali, um laço muito forte. Tanto que o dia da despedida foi um dia assim que deu um pouco de dor no coração, né? Porque a gente não ia mais assim tá ali junto, sabe? E assim foi um momento que eu evoluí muito, e até mesmo um dos responsáveis falou pra mim no final, né? Pastor Rafael, paizão. Se você estiver vendo também esse vídeo, por favor, né, dê o seu like e receba aquele abraço. Pastor Rafael, Pati, enfim, paizão e mãezona, né, e, enfim, até ele falou assim, olha, eu honestamente não acreditava, né, que você evoluiu, mas você evoluiu muito musicalmente, tecnicamente nesses 15 dias, e que Deus te abençoe e tal. E assim, foi um momento que eu amadureci realmente musicalmente, né? Porque improviso, questão de improviso, de escala, enfim. Quando eu voltei, eu já voltei entrando meio que pé na porta. Agora eu cheguei para os líderes de louvor da minha igreja local, eu cheguei para eles e falei assim, agora eu tô pronto. Eu lembro assim, agora eu não sou mais aspira, agora eu tenho condição de tocar. E foi muito assim, interessante, muito legal, né? Aquilo que a gente viveu lá. Foi assim que eu aprendi teclado, né? Pessoal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo para quem está começando a tocar agora, né? E que tem um pouco de medo. No princípio foi difícil, né? No princípio foi difícil, mas graças a Deus, né? Um pouco de prática também, né? Praticando todo dia você consegue, né? E é isso, gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui esse vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e me ajude a continuar pregando a palavra de Deus nas redes sociais e nessa plataforma que é o YouTube.
Ok? Um grande abraço a todos, beijo nos corações de vocês. Valeu!